Encare esse vídeo como um guia sobre a mitologia básica de Doctor Who. Citarei regras, vilões e alguns conceitos da lore da série. Doctor Who é uma série de ficção científica britânica, produzida e transmitida pela BBC desde 1963. A série narra as aventuras de Doutor, um senhor do tempo alienígena do planeta Gallifrey, que explora o universo em sua máquina do tempo, uma sensível nave espacial conhecida como TARDIS, cuja aparência exterior se assemelha a uma cabine de polícia de Londres dos anos 60. Juntamente com seus companheiros, o Doutor enfrenta uma variedade de inimigos enquanto trabalha para salvar as civilizações, ajudar as pessoas comuns e corrigir erros. Gallifrey se localizava na constelação de Kasteboros, nas coordenadas galácticas 10.0.11.00 por 02, a partir do centro da galáxia. Porém, muito tempo depois, foi especificado que não era exatamente no centro, mas o mais próximo possível que se pode chegar nele sem cair em um buraco negro. Existe também um relato que indica que Gallifrey se encontrava a apenas 30.000 anos-luz da Terra. Originalmente, durante o New Who, que é o revival da série que ocorreu nos anos 2000 e segue até hoje, o planeta tinha sido destruído por conta da Time War, a última grande guerra do tempo, que foi a guerra entre duas das raças mais poderosas do universo, os Time Lords, ou Senhores do Tempo, e os Daleks. Foi uma batalha pelo bem de toda a criação que resultou na aparente destruição de Gallifrey, sobrevivendo apenas 2 Senhores do Tempo e um certo número de Daleks. Os Time Lords formavam a oligarquia governante do planeta Gallifrey. Os Gallifreyanos foram uma das mais antigas e poderosas civilizações do universo. Como Time Lords, eles mantiveram poder absoluto por aproximadamente 10 milhões de anos. No entanto, a última grande guerra do tempo quase causou sua extinção. Um Gallifreyano de 90 anos podia ser considerado uma criança, mas após os 200 anos de idade já não eram considerados tão novos. Inclusive, eles podem viver por 10 milhões de anos até chegar a um ponto de regenerarem. E essa é outra particularidade muito curiosa, tanto da série quanto dessa raça, que é a regeneração. Regeneração é o processo pelo qual os Time Lords renovam-se, causando uma mudança física e muitas vezes psicológica. Isso pode acontecer por diversos motivos, por doenças, ferimentos, velhice, ou até mesmo ser invocada, tanto por uma escolha voluntária quanto por uma escolha involuntária. Apesar de serem apreciadores de cultura e artes, eles também já foram bárbaros que gostavam de assistir indivíduos deslocados no tempo lutarem entre si até a morte. Pode-se argumentar que eles são a alta sociedade do universo, com todos os aspectos presunçosos que se imagina. Eles alternam frequentemente entre serem conquistadores e serem um pilar universal, com uma política de não interferirem, algo que se revela muitas vezes uma grande hipocrisia de sua sociedade. A TARDIS é uma nave que viaja pelo tempo e espaço. A característica mais marcante dos Time Lords é justamente essa tecnologia da viagem no tempo das TARDIS. Além disso, elas são muito famosas pelo interior existir uma dimensão diferente do exterior, fazendo com que seja maior por dentro do que por fora, que é uma frequente frase de efeito que a série usa e abusa várias vezes e nunca fica fora de moda, o tal Bigger on the Inside. Outra característica da TARDIS é sua capacidade de camuflar-se uma vez pousada. Funcionando corretamente, o circuito camaleão avaliaria o ambiente pouco antes da chegada e mudaria o exterior para se parecer com algo em comum com o local. Porém, em uma ocasião, depois de deixar Londres em 63, o circuito da TARDIS do Doutor perdeu o controle da mudança. Isso foi uma forma de baratear os custos de produção da série e acabou se tornando um elemento muito carismático de identificação que a série tem. Além disso, TARDIS são máquinas incrivelmente complexas. A natureza da sua construção era tão complicada que foi dito que eram cultivadas ao invés de construídas, possuindo assim um processo biológico nelas. Apesar disso, nunca é indicado se a máquina é totalmente biológica por natureza ou se é um sistema complicado
que imita os processos de uma entidade biológica. Devido a todo esse nível de complexidade em sua construção, a TARDIS tinha um grau de inteligência e poderia agir de forma independente. De certa forma, ela está viva realmente. Tanto que o doutor ou a doutora frequentemente dialogam com ela e ela chegou a assumir uma forma humana em um episódio de Doctor Who, que é aliás escrito pelo brilhante Neil Gaiman. O doutor ou doutora é um personagem extremamente enigmático. No início da série, apenas se sabia que ele era um extraterrestre, viajante e excêntrico, com grandes conhecimentos sobre as mais variadas matérias e que combatia as injustiças encontradas ao explorar o universo na TARDIS. Eventualmente descobre-se que a figura sinistra e misteriosa do Doutor é uma espécie de renegado da sua própria espécie. Por muitas vezes, ele se deixa levar pelo seu próprio ego e a sua moralidade pode mudar aqui e ali, dependendo da ocasião. Esse é um dos motivos dele sempre estar ao lado de companions, seus companheiros, e que eles eram em sua maioria humanos. O ponto de vista comum muitas vezes o segura e também faz com que aprenda novas formas de agir muitas vezes. É implacável quando preciso, gentil, arrogante, estranho, apaixonado por aventuras e fascinado por todo tipo de forma de vida, sendo capaz tanto de admirar os humanos, quanto de lhes dar sermões quando for preciso. Há, contudo, um elemento que nunca se altera, é apenas ameaçado algumas vezes, mas que nunca deve ser alterado, pois você perderia toda a mística que envolve o personagem, que é o seu nome. Seu verdadeiro nome nunca foi revelado, e muitos elementos de sua origem ainda são ocultos, e todo o charme do personagem envolve esse mistério. Sarah Jane era uma jornalista investigativa que viajou com o Doutor durante sua terceira e quarta encarnações. Ela mais tarde se reuniu novamente com o 10º Doutor, interpretado por David Tennant, e compartilhou diversas aventuras com ele. É uma das companions mais marcantes em toda a trajetória do Doutor. Por isso que antes de fazer um vídeo falando de companions, é importante que eu mencionasse ela aqui. Ela chegou a cruzar até mesmo com o primeiro Doutor, e graças às suas experiências com o Doutor, foi confiada a ela a tarefa de proteger a Terra contra aliens hostis, muitas vezes embarcando em aventuras com amigos e com a família dela. Ela é muito famosa por ser confiante, corajosa e extremamente curiosa, e por ter um posicionamento feminista bem forte em várias ocasiões. Junto dela está sempre K9. K9 foi a designação dada a uma série de robôs inteligentes parecidos com cachorros, que serviam de companheiros para Professor Marius, Quarto Doutor, Lila, Romana e a Sarah Jane Smith. O K9 Mark 1, 2, 3 e 4 dirigiam-se a quem os comandava como mestre ou senhora, dependendo do gênero, e usavam o formal afirmativo e negativo em vez de sim e não. Eles foram programados para serem leais e lógicos, porém necessitava que eles recebessem ordens de forma literal, o que é considerado quase uma falha. Uma nova versão do K9 foi introduzida em School Reunion, pois o antigo havia se sacrificado para salvar o dia, e essa nova versão é a que acompanha Sarah Jane em sua série derivada Sarah Jane Adventures. A raça Dalek apareceu pela primeira vez no segundo arco do programa em 63. São os vilões mais antigos de Doctor Who. Os Daleks eram Khaleds do planeta Skaro, mutados pelo cientista Davros e alojados em escudos de armadura mecânica. Visualmente parecem grandes saleiros. Essas criaturas se assemelham a polvos com grandes cérebros. Seus escudos de armadura contêm um único olho em haste para permitir-lhes a visão e um dispositivo parecido com um desentupidor, que serve como uma mão, mas também serve como uma arma de energia direcionada. A principal fraqueza deles está em seu visor. Os Daleks originalmente foram criados pelo escritor Terry Nation, que projetou eles para serem uma analogia aos nazistas. Eles se tornaram vilões tão icônicos que posso dizer que eles são tão responsáveis pelo sucesso de Doctor Who como o Doutor. Os Cybermans eram originalmente uma espécie de humanoides totalmente orgânicos, originários do planeta gêmeo da Terra, Mondas, que começaram a implantar
partes mais e mais artificiais em seus corpos. Isso levou eles a se tornarem ciborgues friamente lógicos e calculistas. Eles até hoje são um monstro recorrente dentro da franquia de Doctor Who. Inclusive, há uma certa rivalidade deles com os Daleks. A temporada de 2006 introduziu uma variação totalmente nova de Cybermen. Esses Cybermen foram criados em um universo paralelo pelo inventor louco John Lumick. Isso tudo durante a época que o David Tennant era o Doutor. Ele estava tentando preservar os seres humanos através de transplantes de seus cérebros em poderosos corpos de metal, enviando-lhes ordens usando uma rede de telefonia móvel e inibindo as suas emoções com um chip eletrônico. É todo um arco que é até muito interessante e crítico a respeito de toda essa integração tecnológica do ser humano com o digital. O Mestre era um Lorde do Tempo renegado, conhecido por ser um amante do caos, faminto por poder e por muito tempo foi tanto amigo quanto um arqui-inimigo do Doutor, conhecido em uma encarnação como Missy e em outra como The Lumiat. Ele foi amigo de infância e colega de escola na Time Lord Academy. A divisão entre o desejo de poder do Mestre e a empatia do Doutor por espécies mais pequenas acabaria por afastar os dois e por torná-los cada vez mais distantes, a ponto de o Mestre, muitas vezes, procurar matar o Doutor. Porém, apesar dessa inimizade, os dois ocasionalmente agiriam como aliados e ambos anseiam por retomar sua antiga amizade. Muito bem, há muito mais informações e conceitos através desse universo. Seres como Uds, inimigos icônicos como Sontarans, Ice Warriors e os tenebrosos Weeping Angels. Tudo isso falarei melhor em detalhes em vídeos futuros, assim como há muito mais a ser falado de Gallifrey e do próprio Doutor. Doctor Who é um caso raro de uma série que se mantém envolta em retcons e se interliga em um universo expandido de quadrinhos, livros e audiodramas, sempre livre para criar coisas novas e ainda assim mantendo a coesão de mitologia e arcos de seu universo. Espero que esse pequeno guia da mitologia básica tenha sido, no mínimo, esclarecedor ou ao menos tenha despertado sua curiosidade pela série. Nós ficamos por aqui. Até mais e falou!